Graça e paz, professores de escola dominical. Aqui vai o primeiro vídeo que nós vamos fazer tentando explicar um pouco sobre o assunto em questão. O assunto em questão hoje, nós estamos estudando hermenêutica. A palavra hermenêutica tem o significado, a própria revista vai ensinar para o professor, que é a arte de interpretar textos. Mas nós precisamos entender algumas coisas importantes. Quando você lê a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como alguém que lê qualquer outro livro. Porque, além da Bíblia ter sido escrito pelo divino, numa linguagem humana, isso é importante entender. A Bíblia foi escrita por Deus numa linguagem humana, para que nós entendêssemos. É importante você conhecer a língua que você está lendo o texto. O português, por exemplo. Eu acho a língua portuguesa uma das línguas mais complexa e mais complicada que existe. Então, por isso, quando alguém for ler e interpretar a Bíblia, eu faço muito isso, eu procuro usar o dicionário bíblico, né? Porque às vezes eu quero entender um texto, compreender um texto, e às vezes eu tenho dificuldade. O que eu faço? Eu vou analisar o texto de forma dentro da minha língua portuguesa, para que eu possa entender melhor. A capacidade de interpretar texto vem do Espírito Santo, presta atenção. Mas será que uma pessoa não crente, né, mas que quer estudar, ler, ela pode ter uma interpretação da Bíblia? Pode ter uma interpretação usando a palavra, usando essa arte, a hermenêutica, como a exagese, que é a capacidade de entender e compreender o texto e divulgar o texto. A exagese é a capacidade que a pessoa tem de explicar o texto para outras pessoas. E a hermenêutica é a capacidade de entender o texto para si. Nós precisamos entender que a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está presente. Isso é fundamental. É importante que vocês, professores, falem isso em sala de aula. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está presente. E ele pode dar interpretação para você, revelar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? Por isso que é importante você entender o texto. Por isso que é importante você compreender os fatos. Por isso que é importante você aprender o contexto histórico, geográfico, o texto cultural. Porque, olha só, a Bíblia é um livro tão fascinante que, diante de toda a cultura que existe no mundo, tem países que têm uma cultura completamente diferente da nossa. E esses países que têm uma cultura totalmente diferente da nossa, quando você lê a Bíblia lá neles, você lê a Bíblia neles, né, nesses países, eles vão ler lá na linguagem deles, eles vão chegar a alcançar entendimento que nós também aqui em português, que é bem diferente do deles, vai entender. Quer ver um exemplo? Tem uma tribo na África que o centro das emoções dele não é o coração. Nós somos o coração. Aqui na Bíblia, para a Bíblia, nós pensamos com o coração, sentimos com o coração, né? Tudo envolve o coração, que é o centro das emoções dentro da língua portuguesa. Mas existe uma tribo indígena que diz que o centro das emoções é a garganta, né? Enquanto você diz assim, meu coração está morrendo de saudade, ele diz assim, minha garganta está cheia de saudade, apesar que a palavra saudade não existe quase em língua nenhuma, só existe no Brasil e, se eu não me engano, em Portugal também tem. Eu acho isso, não tenho certeza dos fatos. Outra coisa que você precisa entender, por exemplo, quer ver um negócio? O homem construiu a casa na rocha. Vamos falar assim, vamos falar numa linguagem simplista. Olha, quando você constrói uma casa na rocha, a rocha é Jesus. Amém? A rocha é Jesus, você vai lá, cavou na rocha, né? Perfurou a rocha e você construiu sua casa. Aleluia. Interpretação pura, límpida, clara e simples. Mas o que significa agora? Vamos fazer uma linguagem mais erudita, mais aprofundada. Que quando você cava na rocha, você passa a conhecer Jesus, a sua essência, quem ele é, o poder dele, a graça dele, que você está cavando. Cavar é descobrir a estrutura. Isso é uma outra linguagem, uma linguagem mais profunda,
é uma linguagem mais assim cultural, onde você cava na rocha. Então você descobre que na rocha, a estrutura que ela tem, ela pode me sustentar, porque ela é poderosa, a rocha. Você cava e vai descobrindo que ela é dura, ela é difícil, e você vai cavando, 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 e descobre que a rocha é poderosa. Você descobre que a rocha é confiável para você construir a sua vida sobre ela, porque você viu a estrutura dela. E quando você vai construir o alicerce, você vai construir o alicerce com o quê? Com aquilo que você tirou da rocha. Porque você não pode construir o alicerce a não ser com a estrutura que você tirou. Então isso é muito mais profundo do que dizer que a rocha é Jesus e pronto. Entende? Isso é hermenêutica. Então você pode entrar na arte, a ciência de interpretar. Você primeiro tem que saber o texto todo, entender o texto todo, compreender o texto. Outra coisa, nunca pegar um texto fora do contexto e dizer que aquilo ali é uma pregação. Eu zelo muito por isso, né? Você pega um textozinho e usa ele para pregar à vontade. Por exemplo, existe um texto, eu te provo que na Bíblia está escrito que não há Deus, né? Está na Bíblia, não há Deus. Você sabia disso? Pois é, na Bíblia está escrito no livro de Salmos, diz o tolo, o insensato, o louco no seu coração, não há Deus. Imagina se alguém pega um texto pequenininho desse, interpreta sozinho, isolado de tudo, sem ver contexto e texto completo. Então, por isso que tudo que está escrito na Bíblia, que você for interpretar, tudo que você for analisar na Bíblia, você tem que ter texto, contexto, outros textos para confirmar, para analisar. Isso é usar a hermenêutica de forma correta. É usar a ciência, a arte de interpretar de forma correta. Para quê? Para que você faça uma boa exagese. A exagese é a arte de explicar para o outro, né? Então, quando você faz isso, outra coisa, aqui na revista, né, do professor, você tem as linhas azuis, que eu não vou ler, mas eu não vou ler para você, porque eu já li. Então, muita coisa explica melhor. Usa o texto em azul. Usa tudo que está no azul aqui, porque tem fatos importantes. Quer ver uma coisa importante? Ó, as verdades do Evangelho são simples, mas tarefa de desvendar o significado e a origem do texto específicos é uma ocupação humana investigativa, revestida de complexidade, exige trabalho árduo. Isso é, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: não adianta você pegar um negócio, analisar com simplicidade, vivendo uma vida de simplicidade, porque a palavra de Deus ela é profunda, ela é real, ela é verdadeira, e nós temos que entender que a arte de interpretar a Bíblia, a arte de interpretar depende da sua conexão, da sua intimidade com Deus, da sua conexão com o Espírito Santo. Eu aconselho ninguém preparar um texto para ministrar sem antes orar, pedir a Deus a revelação e acreditar. Quer ver uma coisa, irmão, que eu tenho? Às vezes eu estou deitado na cama lá, dormindo e tal, aí estou dormindo e eu acordo de madrugada com uma revelação. O Espírito Santo fala assim, ó, isso aqui, ó, junta isso aqui que você vai ver onde você vai dar. E acreditar. E outra coisa, naquela hora que você teve a revelação, não deixa para o dia seguinte para você escrever, não. Vai lá e escreve logo. Acorda, vai lá, anota, tem um bloquinho do teu lado, né? Um papel aqui, ó. Isso aqui é um caderninho, ó, de anotação. Você vai, anota, ó, isso aqui tá ligado a isso, Deus fez isso e aquilo. Porque esse é o segredo. Você vive outra coisa. O pregador, o intérprete da palavra, o exageta da palavra, ele vive em conexão com o Espírito Santo. Ele tem que estar conectado 24 horas com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está todo o tempo revelando coisas grandes e poderosas. E nós temos que entender isso. Outra coisa, a revista que nós estamos estudando, ó, Pilares da Teologia Prática. Eu quero falar um pouco sobre isso. Presta bem atenção, professor. Nós estamos estudando temas práticos do dia a dia. Por isso que você estudou o papel do diácono. E você vai estudar coisas que são necessárias para o dia a dia. Essa revista está fascinante. Ela está esplendorosa, como eu digo, né? Ela está radiante. Por quê? Porque ela está tratando de todos os tópicos e assuntos da igreja que nós precisamos ter relacionamento diário.
Qual o papel do diácono? O que o pastor pregando? Será que a homilética do pastor está boa? Será que a hermenêutica que ele está usando está boa? Ele é bom como exageta, né? Que é assim que se diz. Então você começa a ver essas coisas e você começa a entender melhor. Olha que coisa interessante que eu separei aqui para vocês, ó. Quer ver? Ó, eu vou ler aqui. Entender o texto. O primeiro passo é ler o texto e entender a palavra que estão escritas. Isso significa entender o que a passagem bíblica está dizendo. Interpretações nem aplicações. Por exemplo, se ler a parábola, né? Aí quando você ler uma palavra, você tem que procurar na parábola, ou aquilo que você leu, ou o texto que você leu, o significado das coisas. Você tem que saber. Você quer ver um negócio? Existe um texto na palavra de Deus que fala sobre, alguns textos falam sobre Lodebar, lugar de desprezo, lugar de desconhecido. Lembra de Mefibosete? Que Deus mandou chamar Mefibosete de Lodebar, que era um lugar de desprezo, de total desprezo, e trouxe para sentar na mesa do rei. É assim que Deus fez. Nós estávamos num lugar de desprezo, tal. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo? Você junta textos. Quer ver uma coisa? Tem um texto, eu não lembro o significado. Qual foi o fato? Quando Deus levou Elias, né? E alimentou Elias por corvos. O texto, o nome do lugar que Elias ficou, significa lugar de isolamento, lugar de separação. Isso é, Deus separou Elias de tudo que existia no mundo para que ele pudesse ter uma conexão diária e direta com Deus. E nessa conexão diária e direta com Deus, Deus sustentou. Olha que coisa linda. Deus sustentou. Isso é, quando você se isola do mundo, quando você se separa para Deus, Deus faz milagres na tua vida, te dá a bênção sem medida, porque você não está andando segundo o mundo. E Deus depois vai usar uma viúva para poder alimentar Elias. Então, quando você vê os textos bíblicos, você tem que analisar com calma. Ninguém sai preparando uma pregação. Ah, vou pregar nesse texto. Pô, Jesus me dá a mensagem, me dá... Não. Leia, releia. Outra coisa, quer ver uma coisa? Lê na tradução. NVI, NVT, ARA, King James. Lê tudo ali naquelas versões que você